E aí, gurizada do YouTube, vamos para mais uma dica rápida do SolidWorks. Esses dias eu fiz um vídeo demonstrando como fazer a aplicação, colocar uma peça no ambiente peça, como se fosse montagem. E nesse vídeo eu fiz uma demonstração rápida do recurso combinar. Hoje eu quero dar uma aprofundada um pouco mais no recurso combinar, é uma dica rápida, um videozinho bem rapidinho aqui, que eu vou mostrar as formas de utilizar esse recurso combinar. Então eu vou abrir aqui um documento de peça e vou vir aqui em inserir peça. Isso aqui eu não vou explicar muito agora porque tem o outro vídeo. Se alguém não assistiu, volte e assistir esse vídeo que eu vou ensinar essa inserção de peça. Eu tenho uma peça aqui que eu coloquei como cone. Vou posicionar, vou fechar aqui o localizar peça e vou inserir um outro cone. Inserir peça e vou colocar a mesma peça aqui. Eu largo ela aqui no ambiente e eu preciso fazer um posicionamento entre elas. O primeiro posicionamento que eu vou fazer, eu vou selecionar essas duas arestas. Ele automaticamente vem em modo concêntrico, porém eu vou inverter o alinhamento. Adiciono o comando. Agora eu vou selecionar essa face com essa face. E ele vai ficar coincidente, adiciono o comando e venho aqui em dou OK. Observem que eu fiz como se fosse no princípio um carretel, por exemplo. Observe que aqui eu tenho dois corpos sólidos, o cone, os dois cones, certo? Eu colocando a seta em cima, eu consigo selecionar eles para demonstração. Porém, agora precisamos fazer que isso aqui se transforme em apenas um corpo sólido. Então, para fazer isso aqui, nós viemos aqui na aba Recursos, na aba Inserir, Recursos, Combinar. Com o combinar ativo, deixamos a opção tipo de operação adicionar. Com a operação adicionar, nós vamos selecionar corpos sólidos e ele vai transformar esses corpos sólidos em um só. Então eu vou selecionar os dois cones aqui e dou um OK. Eu transformo esses dois cones em apenas um corpo sólido. Observem que a pastinha corpos sólidos ela sumiu aqui da minha árvore de projetos. Se eu suprimir o combinar aqui, ela aparece novamente, vejam só. E isso é uma forma de utilização do combinar, transformando peças sólidas separadas em um corpo sólido único no ambiente de peça. Isso é uma utilização do recurso combinar. Tem a outra utilização, eu vou deletar aqui esse recurso combinar e vou deletar esse cone de cima aqui. Eu vou vir aqui em inserir peça e vou pegar uma outra peça que eu tenho aqui, um bloquinho qualquer, e vou colocar ele aqui, vou girar ele aqui, como se eu cravasse para dentro desse cone aqui. Pode ser aqui mesmo, olha só. Não vou fazer nenhum posicionamento, só vou confirmar. Como eu não fiz nenhum posicionamento, clico em X, observe, eu não consigo mover ele depois aqui, mas aqui nós podemos trabalhar com o recurso combinar. Eu vou vir aqui novamente em inserir recursos, combinar. Temos aqui aperte subtrair, né? Vamos supor aqui, eu tenho que escolher um corpo principal. O corpo principal eu vou selecionar esse meu cone aqui. O corpus a subtrair eu vou selecionar essa peça aqui. O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um OK. Observem que é como se fosse uma ferramenta que eu encaixei ali dentro, e no momento que eu fiz essa utilização do subtrair dentro do combinar, eu fiquei com aquela geometria que eu encaixei. No caso eu encaixei de modo aleatório ali dentro, mas poderia, por exemplo, sim ser uma adição de uma esfera, por exemplo, um encaixe de alguma peça. Isso é uma das utilizações do recurso combinar na parte de subtrair. Vou aqui editar o recurso. Aqui nós temos a opção subtrair. São três opções: adicionar, subtrair e comum. Eu vou fechar isso aqui e vou excluir para explicar a terceira opção. A terceira opção, nós viemos em inserir recursos
combinar. Escolhemos a opção comum e vamos combinar esses dois corpos. Lembre-se que na opção anterior ele ficou aquela cavidade lá dentro que essa peça encaixou como se fosse uma ferramenta e que tivesse retirado o material do cone. Dessa vez é diferente, olha só. No momento que eu combinar, ele vai ficar apenas aquela cavidade. Aquilo que ficou em comum entre os dois corpos encaixados é o que vai permanecer na nossa tela aqui. Então, no caso, eu vou encaixar aonde os dois estiverem encaixados, aonde eles estiverem em contato, ele vai fazer uma parte comum entre os dois e vai sair essa peça. Vejam só. Isso aqui também é uma ferramenta muito interessante. O pessoal que lida muito com moldes e porta-moldes, é um princípio bem interessante de utilizar essa ferramenta combinar. Inclusive, quando eu fiz, deve ter agora, são 2017, deve ter uns 4, 5 anos que eu fiz o teste de CSWE, de SolidWorks Expert, o teste de Expert da SolidWorks, tinha uma das questões que era relacionado ao recurso combinar. Não lembro bem ao certo como que ela era, mas tinha uma questão que era relacionada ao recurso combinar. Então ele é um recurso já bem avançado do SolidWorks, mas com bastante utilidade. Certo, pessoal? Agradeço vocês por assistir meus vídeos. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao vídeo, deixe no comentário, que eu posso fazer um outro vídeo demonstrando com uma outra peça. Ou se alguém tiver alguma dúvida particular e quiser trocar uma ideia comigo, a gente pode ir conversando e de repente resolver seu problema. Certo, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.